Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, às nossas aulas remotas, né? Estamos começando mais um assunto que é a construção da União Europeia, né? Assunto de geografia, né? Disciplina, e o professor é o de sempre, né? Antônio Miranda, ok? Vamos buscar aqui algumas informações sobre esse tema, né? Etapas da formação de uma potência econômica, né? Um bloco econômico que se tornou uma potência econômica no cenário europeu. Vamos ver. A União Europeia, né? Ou simplesmente UE, é a sigla de União Europeia. Desempenham no mundo um protagonismo importante, tanto no plano científico e tecnológico, como no industrial, agrícola, cultural e comercial. Então, eles exercem uma importância nesses segmentos exibidos aí. Entre outras razões, isso se deve às condições particulares de um longo processo no qual foi construída a independência de seus países membros, né, como base na integração econômica, certo? Conhecer um pouco dessa história é essencial para compreender a importância da União Europeia nos dias atuais, certo? Todo esse contexto favoreceu a criação e o fortalecimento desses grupos, né, inicialmente, depois a União Europeia. Vamos entender aqui o Plano Marshall. Você está vendo aí a foto do idealizador do Plano Marshall, né, o George Marshall. Vamos ver aqui, então, essas informações. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Europa, principal campo de batalha do conflito, encontrava-se devastada, né? Então, a Europa foi um dos centros, né, onde concentrou o maior número de batalhas, né? Por isso, encontrou-se, ao final da guerra, com a sua situação econômica devastada e política também. Vamos ver esse ponto aí. Seguinte. Grande parte das cidades, das indústrias, dos campos de cultivo e dos meios de transporte, como ferrovias, aeroportos, rodovias, portos marítimos e fluviais, né, portos de rios, etc., estavam quase destruídas. Né? Então, todo esse contexto deixou a Europa, ao final da Segunda Guerra Mundial, quase que totalmente em ruínas. Né? Então, surgiu o Plano Marshall. Vamos entender o que é o Plano Marshall. Observando aqui. Lembrando que George Marshall é um norte-americano, né, funcionário dos Estados Unidos. Vamos ver como foi que se deu esse plano. Né? Em 1947, o secretário de Estado dos Estados Unidos, né, caso George Marshall, e seus assessores elaboraram um plano para a recuperação econômica europeia. O Plano Marshall, como ficou conhecido, foi aplicado em 1948 e oferecia, entre outras vantagens, a importação de produtos estadunidenses a preços baixos, créditos para importação de equipamentos e empréstimos a juros reduzidos e com vencimento a longo prazo. Então, o senhor observa aí, parece ser uma atitude bondosa, né? Mas há sempre um interesse por trás. Né? Vamos continuar então. Por qual motivo realmente George Marshall criou esse plano e os Estados Unidos então patrocinou esse projeto, né, para a recuperação dos países europeus devastados na guerra. Veja aqui o dólar, né, a moeda norte-americana. Continuar vendo aqui as informações. Além dos interesses econômicos dos Estados Unidos, havia no Plano Marshall motivações geopolíticas.
A principal era manter o sistema capitalista nos países europeus ocidentais em vista do avanço do socialismo nos países da Europa Oriental, como por exemplo Polônia, Hungria, Alemanha Oriental e outros, né? Você observa aqui esses países que estão em rosa aqui, rosa ou amarelo queimado, são os países da Europa Oriental, né? Então o objetivo do Plano Marshall não era só recuperar por bondade humana, né? Mas tinha um interesse político, tinha um interesse econômico, né? Para ter uma influência geopolítica dentro daqueles territórios, como realmente teve, né? Vamos ver aqui um dos primeiros blocos econômicos que surgiu na Europa durante até a guerra, que deu força para surgir outros blocos até chegar à União Europeia, né? Foi o Benelux. O que seria o Benelux, né? Um bloco econômico. Vamos entender como foi que se deu. Foi a primeira experiência de integração econômica entre países. Seu sucesso inspirou a formação de outros blocos na Europa e em todo o mundo. Observamos aqui a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. O carvão é o carvão mineral, né? O carvão extraído como se fosse como outros minérios, né, que são extraídos, carvão mineral. Com sede em Luxemburgo, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a SECA, ou SECA, foi criada em 1952, reunindo França, Itália, Alemanha Ocidental, atual Alemanha, Luxemburgo e Países Baixos, também conhecido como Holanda, né? Trata-se de uma união aduaneira de carvão mineral, do aço, do minério, minério de ferro e minério e de ferro velho, objetivando também a expansão econômica do emprego e do nível de vida da população dos países membros. Ou seja, havia uma série de interesses, né, entre eles a expansão econômica e a geração de emprego para seus habitantes, para as pessoas de seus países, né, os países membros, tá certo? Então aqui nós temos exemplo do aço e exemplo do carvão, né? Aqui o carvão mineral não é igual ao carvão vegetal que a gente faz em caeiras, né? Mas é extraído do chão, né? Outras informações. O mercado comum europeu e a comunidade econômica europeia. A experiência bem-sucedida da SECA, né, que acabamos de ver, levou os países fundadores a assinar em 1957 o Tratado de Roma, que instituiu o Mercado Comum Europeu, MCE, ampliando a abrangência do acordo anterior e permitindo a livre circulação de pessoas, capitais, né, circulação de dinheiro, negócios, etc., e serviços, circulação também de pessoas executando alguns tipos de serviço entre os países membros, né? Então existia uma liberdade de trânsito entre pessoas e comércio, certo? Com o passar do tempo, o êxito alcançado pelo MCE incentivou outros países europeus a aderir ao bloco. Em 1973, ingressaram a Dinamarca, o Reino Unido e Irlanda. Em 1981, a Grécia e em 1986, Portugal e Espanha ingressaram no bloco, formando a CEE, certo? Aqui mais um exemplo da moeda norte-americana, moeda dos Estados Unidos, que é o dólar, né? Aqui um outro exemplo das indústrias, né? Fator importante aí nos acordos dos blocos econômicos dos países.
Aqui exemplos de mercadorias, né, que são fatores também importantes para os acordos, né, de trânsito de mercadoria entre os países. E aqui é um exemplo do mapa europeu, onde essa cor aí meio rosa, né? Não é rosa. Essa cor está destacada aqui ao leste da Europa, os países que se encontram na Europa Oriental, certo? Então é isso, turma. Espero que tenha sido claro. E concluímos aqui a nossa aula. Um abraço a todos. Boa sorte aí. Que esse vídeo, que esse tema seja útil para você em algum momento da sua vida. Boa sorte e um abraço a todos.